Você já se sentiu cansado ou sobrecarregado mesmo fazendo muitas coisas boas? Você já de repente sentiu muita dificuldade de dizer não para algumas coisas no teu dia a dia, nas tuas decisões, na tua rotina talvez, e isso às vezes te parece fazer mais cansado, parece que você está muito sobrecarregado? Talvez isso não seja apenas um cansaço físico, ou emocional, mas talvez seja um cansaço até mesmo espiritual. Talvez seja apenas uma desobediência disfarçada de zelo. Mas, para a gente entender isso, vamos refletir sobre uma história bíblica muito interessante no dia de hoje, onde a gente vai entender, de fato, o que é realmente estar sobrecarregado e como resolver isso, para que a gente consiga priorizar o que realmente importa dentro do reino de Deus. Amém? Seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Como priorizar de fato o que realmente importa. Então é sobre isso que nós estamos falando. E para a gente ilustrar isso, vamos direto para a palavra de Deus, para uma história muito conhecida, que eu não sei se você lembra dela, mas eu quero te dar alguns detalhes dessa história que vai te ajudar muito a entender o que a gente faz quando a gente se sente sobrecarregado, como discernir se essa sobrecarga realmente é uma sobrecarga emocional, física ou é apenas algo espiritual que nós estamos tomando decisões erradas para chegar nessa sobrecarga. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia se você conseguir aí em Êxodo capítulo 18, versículo 13, tá? Vamos ler uma passagem bem conhecida que diz o seguinte, ó: E aconteceu que, ao amanhecer, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E quando o sogro de Moisés viu que tudo que ele fazia, viu tudo que ele fazia ao povo, disse: O que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo fica em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? E disse Moisés a seu sogro: Porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: O que estás fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Ouve a minha voz. Dar-te-ei um bom conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus. E tu lhes ensinarás as ordens e leis, e lhe mostrarás o caminho em que devem andar, e a boa obra em que devem realizar. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles para serem governantes de 1000 e governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10, para que julguem o povo e todo o tempo. Até aqui tá bom. Aqui é uma passagem, aqui a gente está vendo uma história onde Jetro, que era o sogro de Moisés, chega para dar um conselho de uma maneira muito sábia para Moisés. Moisés estava ali cansado, sobrecarregado, com a agenda cheia, tendo várias causas que ele tinha que julgar para o povo, e ele ficava da manhã até a tarde julgando algumas causas, e o sogro dele chega, vê aquilo e fala: Pô, mas caramba, Moisés está fazendo isso tudo sozinho. E aí ele chega para Moisés e fala: Moisés, por que você está fazendo isso? E aí Moisés chega e fala: Ué, porque eu tenho que julgar o povo. O povo vem a mim para recorrer diante de Deus. Ou seja, Moisés nesse cenário, ele está agindo como um líder centralizador, ele está centralizando tudo nele. E aí o Jetro chega para ele e fala: Não, mas Moisés, desse jeito você vai morrer, pô, desse jeito você vai desfalecer. E o povo também, porque o povo tem que ficar nessa fila quilométrica, gigantesca, só para vir aqui para te pedir um conselho. Cara, peraí, não. Pega aqui pessoas que são tementes a Deus e coloca aqui cada um como líder de um de 50, outro de 100, outro de 500, outro de 1000, e tu vai criando um sistema de governo. E assim começou um sistema de governo muito parecido, inclusive, com o que a gente já tem hoje nas democracias e tudo mais, sem entrar no âmbito político. Mas, a partir dali, a gente começa a entender o poder da descentralização, quando a gente está, por exemplo, gerindo uma empresa. Inclusive esse é um texto muito conhecido em liderança empresarial e por aí vai. Mas aqui o nosso foco é falar sobre o conceito da sobrecarga e como entender e discernir essa sobrecarga aos olhos da palavra de Deus e como entender se é uma sobrecarga física, emocional ou espiritual. Então, o primeiro ponto é: nesse texto, Jetro dá um conselho para Moisés, e esse conselho deixa claro que a sobrecarga que Moisés tinha não era apenas uma sobrecarga
apenas física, ela também era física, mas era uma consequência de uma sobrecarga espiritual, porque Moisés, no final das contas, estava tomando decisões erradas na hora de gerir aquele povo e aquelas situações. Ou seja, primeiro ponto, muitas vezes essas sobrecargas que acontecem na minha e na tua vida, elas são consequências de uma má decisão que nós tomamos a ponto de gerir o nosso tempo e gerir todas as coisas que nós fazemos. Então, isso é um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é, essa história acontece no Antigo Testamento, no momento onde Deus tinha acabado de revelar todas as suas leis e os seus mandamentos através do Monte Sinai, com Moisés, mas, na prática, hoje nós já vivemos uma nova aliança. E hoje, na nova aliança, Mateus 11 nos ensina que, na prática, Jesus veio para que tenhamos vida e abundância, e, além disso, que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados tem que recorrer a Jesus, porque Jesus sim alivia o fardo. Afinal, o fardo dele é justo, suave e leve. Ou seja, Jesus nos garante, Jesus nos promete. Você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim. Porque todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, porque eu vou aliviar o teu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando Jesus nos ensina isso, em Mateus 11, fica claro que esse tipo de sobrecarga que Moisés, por exemplo, viveu e que ele foi muito bem orientado e muito bem aconselhado por Jetro, que era seu sogro, hoje em dia, como é que nós resolvemos? Recorrendo a Jesus. Ou seja, nós precisamos ir a Jesus e entregar essa sobrecarga. Jesus, você é o centro. Essa sobrecarga aqui, ó, tira de mim. Se for algo espiritual, tira de mim, mas me dá instrução, me dá discernimento, me ajuda a resolver isso. E quando nós recorremos a Cristo, muitas vezes Cristo nos mostra coisas que às vezes nós não queríamos ver. Não é que nós não conseguíamos, é que nós não queríamos ver. Ou seja, muitas vezes eu já recorri a Cristo e falei, Jesus, cara, eu tô trabalhando muito, o fardo tá difícil. E esperando que Jesus falasse, contrata fulano, beltrano e ciclano. E Jesus de repente chegava para mim e falava, ó, você tá no caminho errado, para tudo. Para tudo, deixa de fazer isso, começa a fazer outra coisa, porque você está no caminho errado. Por isso que o fardo tá pesado, porque você está fora do meu caminho. Porque na prática, quando Deus nos direciona para algo e esse algo está dentro da vontade de Deus e a gente começa a caminhar debaixo dessa palavra de Deus, essa palavra é o que nos garante, essa palavra é o que nos sustenta. Basta olharmos para a história de Pedro, quando Pedro vê Jesus no mar, quando eles estavam no barco, o mar estava meio revolto, de repente Pedro vê Jesus, Jesus chega para ele e fala, aí Pedro primeiro vê Jesus, pensa que é uma assombração, e aí Pedro fala assim, mestre, se é tu, manda-me ir até ti, que eu vou. Jesus fala, então vem Pedro. Ou seja, debaixo de uma palavra, Pedro decide caminhar. E quando Pedro começa a caminhar debaixo de uma palavra, ele caminha mesmo em cima de um mar revolto. Ele caminha não diante do mar, mas diante da palavra de Deus. Mas no momento que ele se perde da palavra e começa a olhar para o lado, começa a ver o vento, começa a ver a tempestade, a partir dali ele se perde, ele já não está mais caminhando na palavra, agora ele está no mar revolto e aí ele começa a afundar. Ou seja, qual é a lição que a gente pode tirar disso? Que quando nós estamos caminhando debaixo de uma palavra de Deus, é Deus quem sustenta a nossa caminhada, é Jesus quem sustenta o nosso ficar de pé, é Ele quem nos sustenta, Ebenezer. Agora, na prática, quando nós saímos dessa palavra, quando nós desfocamos da palavra de Deus e começamos a focar no, pô, cara, legal, esse negócio aqui me parece bom, vou fazer isso aqui. Não, mas peraí, pô, essa igreja aqui parece legal, eu vou aqui. Não, mas ó, isso aqui parece legal, não, mas essa ideia é boa, acho que eu vou por aqui. Só que sem consultar a Deus, sem saber se estamos no centro da vontade dele. É aí que acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com Pedro. A gente começa a afundar. Por quê? Porque a gente já não está mais caminhando debaixo de uma palavra. Tudo aquilo que Deus te mandou fazer, por mais difícil que seja, Ele vai sustentar. Agora, se você quiser caminhar debaixo da tua força, se vira para sustentar com a força do teu braço. E vai lá ver se você consegue sustentar um mar revolto. Vê se você consegue sustentar, de fato, uma tempestade cheia de ventos sem uma base sólida. Então, o que nós podemos tirar de lição aqui hoje é, primeiro, que quando nós estivermos sobrecarregados, a primeira coisa é recorrer a Cristo, para sabermos se nós estamos no centro da vontade dele. E se não estivermos, realinharmos a rota para caminharmos apenas debaixo da palavra de Deus. Porque quando estivermos debaixo da palavra dele, é ele quem vai nos sustentar. Amém? Então, não ache que só porque você está sobrecarregado, você está no caminho certo. Sobrecarga não é sinal de estar no caminho certo. Sobrecarga é sinal de ou você está recorrendo à pessoa errada, ou você está no caminho errado.
Então, reflita sobre esses 2 pontos, entregue isso nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te direcionar a priorizar o que Ele espera de ti. Amém? Feche seus olhos se puder, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que nem sempre, Pai, quando estamos cansados e sobrecarregados, essa sobrecarga significa que estamos no caminho certo. Talvez, Pai, estejamos no caminho certo ou recorrendo à pessoa, estejamos no caminho errado ou recorrendo à pessoa errada, Pai. Por isso, hoje, nós decidimos resolver isso de uma vez por todas. Recorremos a Ti, Jesus, como Mateus 11 nos ensina, e entregamos, Pai, todo tipo de sobrecarga, que não sabemos ao certo se é física, emocional ou espiritual, mas Te pedimos, Pai, acaba com toda sobrecarga e nos conduz, Pai, para um caminho leve, porque a Tua palavra nos garante que o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve, Pai. Por isso, nós cremos e decidimos viver pelo que cremos e não pelo que vemos. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho das circunstâncias ao nosso redor. Eu caminho diante de uma palavra e essa palavra me sustenta. Essa palavra me garante, Pai, que eu estou no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse ensinamento. Muito obrigado pelo Teu agir, pelo Teu mover no nosso interior. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.